Bem-vindos! Está começando mais um Prosa Pode Trem. Eu sou o Marcos Júnior e vou convidar vocês a fazer uma reflexão importante nessa prosa, nesse bate-papo, esse tete-a-tete, esse papo mineiro, essa prosa mineira, eu e vocês. Vamos lá? Qual é o assunto do momento que está rolando hoje no Brasil? Tarifaço, né? Calma. Não vou falar de política propriamente dita. Pelo menos não de política partidária. Não estamos aqui para defender ou criticar lado A ou B. Isso aí já tem muita gente fazendo. Quero convidar vocês para uma reflexão ainda mais profunda do que isso. Essa situação toda tem me remetido a um pensamento de o que é de fato patriotismo. E ao mesmo tempo tem me remetido à síndrome de vira-lata. E eu queria convidar vocês, sem partidarismo, a fazer uma análise, um paralelo da síndrome de vira-lata e do patriotismo. Vamos lá? O termo síndrome de vira-lata surge com Nelson Rodrigues, a primeira pessoa que forjou e popularizou esse tema. Nelson Rodrigues entendia síndrome de vira-lata como um sentimento, em resumo, tá, gente? Um sentimento de inferioridade de um povo, de uma nação, em relação a outras. Agora eu pergunto vocês, por que uma nação se sente inferior a outras? Por que uma nação se coloca, ou um povo se coloca em uma situação de subserviência em relação a outros? Vamos pensar? Claro que sabemos que somos um povo que historicamente foi colonizado, e isso tem efeito. Tem causa e efeito em relação a isso. Ou seja, fomos submetidos historicamente a um processo onde nós tínhamos que servir, tínhamos que ser dominados, e as culturas que vieram de fora são as culturas que inclusive fazem parte da nossa cultura. Mas isso lá atrás. E agora? A gente ainda sofre esses efeitos? Ou será que é uma situação muito mais do momento? Vou invocar uma outra reflexão. Invasão cultural. Calma. Sofremos influência de outras culturas? Historicamente, sim. Somos uma composição delas, inclusive. Mas e hoje em dia? Deixa eu dar um exemplo clássico para vocês. Boa parte de nós tende a admirar incessantemente os Estados Unidos da América. A forma de vida americana, ou norte-americana, né? Estadunidense. Vamos usar os termos corretos. Agora eu falo com vocês o porquê disso. Nós admiramos tanto o cinema, nós consumimos tanto o cinema americano. Vocês já pararam para pensar que a gente muitas vezes sabe nome de estados ou cidades dos Estados Unidos, mas não sabemos nomes de cidades ou estados do nosso próprio país? Quem nunca ouviu falar em Nova York, na Quinta Avenida? Quem nunca ouviu falar sobre alguma universidade americana, sobre o nome de um ator, uma atriz americana, sobre o nome de um cantor ou uma banda? Existe problema nisso? Não necessariamente. Podemos e devemos entender o mundo lá fora, conhecer outras culturas, mas até que ponto esse entender, conhecer e admirar novas culturas ou outras culturas se torna uma espécie de subserviência, uma espécie de o deles é melhor, o nosso não. Estamos atrasados? Tá, às vezes sim, às vezes estamos atrasados em algum ponto, em alguma situação. Economicamente, sempre haverá uma cultura, um povo ou um país mais evoluído, dependendo do ponto de vista do que outros. Mas será que isso por si só é motivo para a gente incorporar muitas vezes a síndrome de vira-lata? Será que nosso cinema não é bom? Será que nossa música não é boa? Será que nossa cultura não é suficiente? Então, até que ponto essa admiração de uma outra cultura, e vamos falar claramente, vamos falar no popular, vamos falar rasgado, essa admiração sobre os Estados Unidos da América tem ou deve ou pode ir? Será que tem um termômetro para isso? O que vocês acham? Me conta aí, deixa aí nos comentários. E já aproveitando, tá gostando desse vídeo? Tá gostando do nosso canal, do nosso conteúdo? Segue o Pode Trem aí, clica no joinha, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, porque esse conteúdo é feito com muito carinho para vocês. Mas vamos seguir no nosso raciocínio. Então, como eu já disse, a gente sabe o nome de cidades, de estados, de universidades, de cantores, de banda, de atores de outro país, dos Estados Unidos e do nosso.
A gente conhece nossa própria cultura, a gente conhece nossas próprias raízes, porque a gente sabe, o cinema americano nos conta como se deu a formação do país deles, como é o estilo de vida deles, como é a gastronomia deles. E diga-se de passagem, se tem uma coisa que o Brasil não perde para país nenhum, principalmente para os Estados Unidos, é gastronomia, né? Vamos combinar que a gente tem muito mais riqueza gastronômica, com todo respeito a eles. Agora, além disso, e a cultura? E a música? Nós temos tanta pluralidade, tanta capilaridade musical, tantos estilos, sertanejo universitário, sertanejo raiz, axé, pagode, samba de gafieira, todo tipo de música. Tem o rock, o pop rock, MPB. Será que a gente tem que nos sentirmos realmente abaixo culturalmente? Mais um ponto de reflexão. Esse vira-latismo, ele tem se dado muitas vezes por questões econômicas. Esse tarifaço, ele vem para provar isso. Somos dependentes de outros países? Somos, mas somos como troca. Se um país compra um produto do outro, compra uma mercadoria, não é de favor. É uma relação comercial normal, gente. Ele precisa do produto e ele paga por isso e a gente manda. E vice-versa. Até porque na balança comercial, é claro, é nítido, é comprovado, nós temos um déficit em relação aos Estados Unidos hoje. A gente importa muito mais do que exporta. Esse tarifaço vai nos afetar? Se ele realmente acontecer, que a gente nem sabe se vai, porque se tem uma coisa que o presidente americano gosta é de blefar, né? Prova disso são as tarifas impostas em outros países que ele ameaçou e não cumpriu. Mas não é esse o ponto. O ponto é até que ponto temos que ficar dependentes de um outro país. Até que ponto a gente, dentro de um mundo globalizado, a gente tem realmente que estar dependente de um só país? Bater continência para uma bandeira que não seja a nossa, entender de uma cultura externa muitas vezes mais do que entendemos a nossa própria cultura, nossas próprias raízes. Tem alguma coisa de errado nisso? O que você acha? Não estou falando nem que sim, nem que não. Como eu disse, esse vídeo não é sobre política partidária. Calma, tá? Não é sobre Lula e Bolsonaro, não estamos tomando partido, estamos convidando vocês a essa reflexão, que é no mínimo necessária. E o patriotismo, hein? Você sabe realmente o que significa essa palavrinha? Tanta gente fala sobre patriotismo, tanta gente se auto-intitula patriota. E que bom, eu me intitulo patriota, eu sou um patriota. Mas será que nós realmente vivemos esse patriotismo para além do discurso vago, de pregar, de falar que é patriota? Sabe o que é patriotismo para mim? E sinceramente, gente, é a minha opinião. Podem concordar, podem discordar, inclusive devem discordar. Discordâncias são salutares, são saudáveis. Eu adoro quando discordam de mim. Patriotismo para mim é amar meu país acima dos outros. Patriotismo para mim é levar a nossa cultura acima das outras. Patriotismo para mim é conhecer e entender a nossa cultura, o nosso povo, sabendo das nossas limitações, como todos os povos têm, mas mesmo assim não deixando de afirmar que o meu país é o melhor país do mundo, que a minha comida é a melhor comida do mundo, que a minha música, a minha arte, e com todo o respeito do mundo aos outros. Mas vamos combinar? O brasileiro é diferente. O Brasil é sim melhor em muita coisa. Economicamente somos o principal país do mundo? Longe disso. Segundo os estudiosos, estamos em 10º, né? O 10º país em nível econômico no mundo hoje, né? Em nível de riquezas. Mas vamos lá, tem coisa que só a gente tem. Vamos começar pelos clássicos, tá? Me perdoe, mas vamos começar pelos clássicos. Amazônia, Carnaval, Rio de Janeiro, cultura, música, dança. Mas temos uma coisa que talvez seja o principal, o povo. Vocês já perceberam o calor do povo brasileiro? A forma de tratamento do povo brasileiro, a identidade e a pluralidade do povo brasileiro? Isso é muito mais do que muitas cifras, muito valor econômico. Isso é imensurável. Isso é a riqueza, isso é que faz o resto acontecer. O que é de fato patriotismo para você? Deixa aí seu comentário, me conta o que você acha. Para mim, e para mim mesmo, tá, gente? Pro Marcos Júnior do Pode Trem, patriotismo é amar sua nação acima de qualquer outra. A gente pode até gostar de outras, pode admirar outras, pode, mas amar a nossa nação acima das outras é o sentido máximo da palavra patriotismo para mim. É ter orgulho, sabe? Falar, opa, sou brasileiro. É chegar em outro país e autoafirmar isso. É chegar no nosso país e olhar e identificar que nosso país é rico, é cheio de coisa boa, é uma cultura belíssima, riquíssima. Nós somos sim, se não melhores, igual aos outros. E temos que ser tratados, nos colocarmos nesse lugar de iguais. Porque uma nação pode ser e sempre vai ser maior ou
melhor em um ponto ou em outro, mas nunca igual no sentido das qualidades específicas que o brasileiro e o Brasil têm. Ou seja, convido a vocês a fazer essa reflexão. A gente realmente é patriota? Você aí que está me vendo, você realmente é patriota? Ou você é subserviente? Ou você conhece mais a cultura americana do que a nossa? Ou você admira mais um outro país do que o nosso? Isso vale para os Estados Unidos? Vale para a Rússia? Vale para a China? Vale para a Índia? Vale para a França? Todo brasileiro, praticamente, sabe o que é a Estátua da Liberdade, né? Às vezes quer conhecer a Disney, mas quer conhecer o Beto Carreiro? Quer conhecer o Cristo Redentor? Todo mundo sabe o que é a Torre Eiffel, né? O Rio Sena, mas quer conhecer o Rio São Francisco? Quer conhecer o Rio Amazonas? E viajar é muito bom. Eu adoro viajar. Viajar é maravilhoso. A América do Sul tem lugares lindos, com uma cultura riquíssima. Afinal de contas, somos latinos, mas a gente não conhece nem o país da gente. Mas quer ir pra Disney? Nada contra. Cada um vai pra onde quiser, pra onde o dinheiro que cada um tem, as possibilidades financeiras, podem levar. Mas tem tanta coisa boa no Brasil. Será mesmo que a gente precisa bater continência para outros países? Fica a reflexão. Então, gente, como eu disse, o teor desse vídeo não é sobre partidarismo. É sobre uma reflexão real, onde a gente não precisa idolatrar nada lá fora. Até porque, não sei se vocês sabem, mas muitas vezes os gringos idolatram o Brasil, a cultura brasileira, as praias brasileiras, nossa vivência, nosso jeito de ser. Então, fica essa humilde reflexão do Marcos Júnior do Podtrem. E se você está gostando desse conteúdo, gostou desse Prosa Podtrem, esse momento desse bate-bola, dessa troca de ideias saudável com vocês, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida, deixa a sua crítica, porque o Podtrem é plural e tá aqui para isso. E por favor, não fiquem com raiva, mas podem deixar o seu comentário, porque como já diria a MC Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Brincadeira, gente. Estamos aqui para trazer reflexões e um papo sadio. Fique à vontade nos comentários que o Podtrem tá aqui para isso. Valeu?